Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos dirigindo, nos confortando, nos orientando, nos ajudando em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos fazendo o estudo da Igreja de Filadélfia, né? Nós vimos a fidelidade da igreja para com Deus e é um exemplo, né, para nossas igrejas de hoje, que oxalá nós pudéssemos seguir fielmente as palavras escritas nas Sagradas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, fielmente seguir fielmente a palavra de Deus, como os apóstolos pregavam, não é? Talvez dessa maneira ele, né, o Senhor Jesus, iria nos proteger com muito mais clareza, com muito mais certeza, né? Mas observem que aquela era uma força que a igreja tinha para desprezar o que não era de Deus, de uma forma ou de outra. E Jesus estava com eles. Jesus faria com que eles reconhecessem o seu amor àquela igreja, né? Talvez a maneira de ele fazer isso seria protegendo das invasões pagãs, das perseguições romanas por Trajano, segundo algumas fontes, e do martírio, né, que eles praticavam. Podemos notar que no versículo seguinte está escrito: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Segundo está escrito, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Irmãos, é muito importante. Eu também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Muitas das vezes nós entramos no estreito, é Deus provando a nossa fé, a nossa sabedoria, a nossa certeza daquilo que somos. O juízo de Deus não é um juízo errôneo. Ele nos prova segundo as nossas próprias forças. O juízo de Deus cairia sobre os ímpios e sobre a igreja rebelde, mas os fiéis a ele teriam essa promessa, pois eles exercitavam o amor de Deus, e o amor de Deus neles os fazia fortemente espiritual e atrairiam bênçãos, né? Portanto, meu irmão, nós temos que procurar ser o máximo que podemos ser fiéis a Deus, para que nós tenhamos realmente a certeza que estamos no caminho certo e que nosso nome não será apagado do livro da vida. Isso é muito importante. Então, se ela havia guardado sua palavra nas provações, perseguições até aqui, agora Jesus promete guardá-la das provações do que sobrevirão, não é? Filadélfia é o exemplo da igreja que confia na fidelidade de Deus. Hoje nós vendo igreja para todos os gostos, né? Lamentavelmente, Igreja de Jesus Cristo dos gays. Isso não tem nem palavras para dizer. Não tem palavras, né? Não há como dizer. Apocalipse 22:7, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós temos que guardar em nós e viver. Como em outras passagens do Apocalipse 22:7, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Confirmando, nos reafirmando. Em 12:20 ele diz, o Senhor repete aqui a frase, venha sem demora. Apocalipse 3:11, ele também dá a mesma orientação a Filadélfia que deu a outras igrejas. Guardar o que tinha e vigiar para não ser roubada. Entendeu? Orientação que nós devemos seguir.
nós devemos tomar para nós, conservar que temos que guardar aquilo que nós temos. E ele diz, conservai o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E ele diz para se manter firme no evangelho puro. Não é esse evangelho que está sendo pregado modernamente aí agora. E é baseado no amor, o evangelho de Deus. Não no ódio, na mágoa, no rancor. Para ninguém roube a tua coroa. E o que é a coroa? É um ornamento que representa poder, santidade, busca, não é? E a nossa coroa nós iremos receber nos céus por termos vencido. Portanto, venho sem demora, ele nos diz. Apocalipse 3:11, ele também dá a mesma orientação, meus irmãos. Portanto, temos que estar firmes, conhecendo na prática o que Deus quer que nós façamos, segundo ele nos orienta na igreja de Filadélfia. Em Mateus 24:12-13, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Este será salvo, meu irmão. O que é a coroa? A coroa é o símbolo da vitória e realeza. Poder para reinar. E aqui a palavra grega para a coroa é a mesma usada para Esmirna, Apocalipse 2:10. Ou seja, Stéphanos, que significa coroa, guirlanda, honra, glória, mas especificamente diadema, como um distintivo da realeza, um prêmio nos jogos públicos, ou um símbolo de honra, em geral. Porém, meu irmão, meu amigo, é preciso nós termos cuidado, mais distinto e elaborado do que o simples filete. Essa coroa de que João está falando era como aquelas que pessoas receberam em momentos especiais, como a coroa dada aos vitoriosos dos Jogos Olímpicos, dos jogos que havia em todos aqueles festejos. Vocês lembram quando as igrejas tradicionais aqui do Brasil, que aquelas festas dedicadas aos seus santos, tinham infinidade de diversões, pula-pula, carrossel, roda-montanha, montanha gigante, não é? Montanha-russa. Então, tinham muitas, inclusive jogos de azar. Portanto, os irmãos de Filadélfia não participavam desses jogos. Eles não iam para esse negócio. As outras igrejas iam, como tem muitas. Eu lembro-me, quando nós estávamos fundando a primeira igreja batista Proclamai, havia um grupo de jovens que ficava de olho no relógio. Quando terminava, eles nem terminavam o amém, eles já estavam sumindo. E poucas horas depois eles passavam transformados, modificados através de maquiagens que ninguém conhecia, a não ser que prestasse bastante atenção. Em 1 Coríntios 9:25 diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles que para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, meus irmãos, nós queremos a coroa incorruptível. Segundo Timóteo 2:5, ele nos diz, a vida cristã é como uma corrida de um atleta. Eu completei a carreira, disse Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4:7. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcances a vitória em Cristo Jesus. E ali no céu, nas bodas do Senhor, receberemos a nossa coroa, a coroa da vitória. Em 1 Coríntios 9:24, ele nos diz, então eles o receberão das bodas do Cordeiro. As pessoas também recebiam um tipo de coroa desses quando entravam nos templos dos deuses. Portanto, Jesus falava para os cristãos de Filadélfia e de Esmirna sobre a alegria de entrar na presença de Deus na Nova Jerusalém. Prepara-te, meu irmão. Prepara-te.
As profecias estão aí se cumprindo. Nós precisamos estar constante em comunhão com Deus. Nós estamos desde o início alertando a igreja verdadeira, a igreja primitiva, a igreja conservadora. Não vos iludis com promessas terrenas. Aqui tudo fica. Hoje mesmo vi uma reportagem dizendo que um homem multirrico, quando ele morre, os que choram, choram pela riqueza que ele deixou e depois vão brigar, se matar no dividendo entre os familiares. E o Senhor nos diz nessa manhã: ao vencedor faloei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, além de receber a coroa que os vitoriosos recebem por tomar posse das promessas do Senhor e executar com fé e perseverança o chamado que ele lhes dá. Os vencedores de Filadélfia seriam coluna no santuário de Deus. Isso significa que, se permanecermos fiéis aqui na Nova Jerusalém, nós estaremos com o Senhor. A coluna é a representação da segurança de algo firme que sustenta o edifício, meu irmão. Assim, coroa é templo. Seria um contraste com as festividades religiosas e ritos daquelas cidades. Portanto, nós temos que abrir os nossos olhos, ficar atento, não participar, não caminhar. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito importante, meus irmãos. Como a cidade havia mudado várias vezes de nome, os vencedores receberão novos nomes que denotarão sua participação permanente na cidade de Deus. Há uma referência muito grande a um novo nome de Cristo, não só neste texto em Apocalipse 3:12, como também em Apocalipse 2:17. Os irmãos podem consultar em nome do Senhor Jesus. Amigos, irmãos, abram seus olhos. Em Apocalipse 19, de 11 a 13, ele diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O cavalo se chama Fiel, Verdadeiro, e julga, peleja, né? Aliás, o cavaleiro, né? E o cavaleiro chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, o Filho de Deus, o Verbo da vida. A igreja de Filadélfia, meus irmãos, é um potencial de firmeza, de fé, de pureza. A igreja de Filadélfia nos ensina a sermos fiéis a Jesus. Como um irmão foi fiel ao outro. E isso nos faz pensar que, além da lealdade ao Senhor, devemos também, meus irmãos, aprender a ser leais aos irmãos, em vez de distorcer a palavra de Deus e dar corda para o diabo. São muitos o que, ao invés de criar amor, cria ódio, cria mágoa, dando lugar a Satanás. Declarando o versículo: maldito o homem que confia no homem. Porque não leu o versículo todo? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu abraço e aparta o seu coração do Senhor. Afasta-se do coração do Senhor. Jeremias nos diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz parte da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Portanto, meu amado irmão, meu amigo, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ele te chama, ele te quer, ele te convida a te resignar e se converter. Porque isto não só tem gerado, meu irmão, desconfiança entre os crentes, entre os cristãos verdadeiros, gravando, veja bem, a que já trazem no mundo
como também dá espaço para o inimigo roubar, matar e destruir através do ódio e da contenda, da discórdia, da traição, da frustração, da decepção. Deus não nos manda colocar nossa confiança na carne humana. A nossa confiança, meu irmão, está em Cristo Jesus. Né? Ele nos manda que não confiemos na carne humana, mas também não nos proíbe de sermos amigos, nem de termos amigos verdadeiros. Amizade verdadeira não nos aparta do Senhor. No livro de Provérbios está escrito que há um amigo mais chegado que um irmão. Portanto, meu amado amigo, meu amado irmão, Jonathan amou Davi como a sua própria alma. E Jesus chamou Abraão e seus discípulos de amigos. Está em 2 Crônicas 27, Neemias 9:7, Isaías 41:8, Tiago 2:23, João 15, 14, 15. Ainda nos deixou ordenança: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus te ama, meu amigo. Jesus quer te salvar. Jesus quer te tirar do lamaçal do pecado e te dizer: vem como estás, e eu te aliviarei, te transformarei, te farei uma nova criatura. Amados irmãos, até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando. Se você gostou, dá uma likezinha aí. Dê um toquezinho de gostei ou não gostei. Se gostou, inscreva-se. Isso é bom porque o YouTube manda para muitas pessoas. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã que está em Portugal e um irmão que está na Alemanha. Esse irmão eu já o conheço há muitos anos, que está na Alemanha. E eu conservei esta amizade até hoje. Ele aqui é advogado, lá ele entrega jornal nas ruas, porque o diploma dele lá não tem valor, não é? Mas mesmo assim, se você gostou, meu irmão, inscreva-se em nome do Senhor Jesus. E até, mais uma vez, como dizia o nosso saudoso pastor Roberto McAllister, até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém, em nome de Jesus. Amém.